Você seria capaz de abrir mão da sua necessidade de estar certo para que algo que foi gerado através de você permanecesse vivo? Ou você bateria o pé, se posicionaria de uma forma irredutível diante de uma situação onde uma das consequências seria a morte de algo que foi gerado por você? Eu investi um tempo dedicando uma atenção ao texto que está em 1 Reis 3,16, que fala sobre um sábio veredito, e eu creio que o Senhor colocou no meu coração algumas lições e trouxe revelação para a minha vida e para que eu compartilhasse isso com vocês. E esse texto fala sobre identidade, ele fala sobre a motivação dos nossos corações e muito mais do que isso, ele fala sobre como nós procedemos diante da verdade, como nós procedemos diante da espada, qual é a verdade que está dentro dos nossos corações e como a espada traz isso à tona. E a partir do versículo 16, a palavra diz que certo dia, duas prostitutas foram diante do rei com a seguinte história. Uma delas disse que elas moravam juntas, essas duas prostitutas moravam na mesma casa, e certo dia essa mulher teve um filho, ela pariu, e a segunda mulher estava com ela. 3 dias depois, a segunda mulher teve um menino também. Também teve um parto e também teve um menino. E não haviam testemunhas naquela casa, era apenas as duas. Então, certa noite, quando essa segunda mulher, que estava dormindo, deitou por cima do filho dela, ele morreu. Ela viu que o filho estava morto e teve a ideia de então tomar o filho da primeira mulher, o filho vivo, em troca do filho dela que estava morto, enquanto essa primeira mulher dormia. E aí, quando essa mulher acordou e viu que o filho dela estava morto, ela identificou que não era o filho dela, que aquele menino havia sido trocado por essa segunda mulher, que teve esse segundo parto, onde traz na palavra. E não, como eu falei, não haviam outras pessoas. Essas mulheres foram levar então essa situação diante do rei. E aqui eu já tenho uma grande lição. Aqui nessa história, elas foram levar essa situação para o rei Salomão. E Deus colocou no meu coração o seguinte: leve a sua situação, aquela em que você precisa ter justiça, aquela em que você não consegue provar que é verdade, diante daquele que é dono de toda sabedoria. Leve a sua situação, a sua queixa, o seu problema ao Todo-Poderoso, a Deus. Se renda aos pés do Senhor e coloque diante dele aquilo que lhe aflige. A segunda lição que eu aprendi aqui: não se distraia. Sempre tem alguém disposto a fazer a vontade do inimigo. Ele não vem senão para matar, roubar ou destruir. E às vezes a gente acha que algo na nossa vida é pequeno, não é o suficiente para causar a cobiça, a inveja na vida de alguém, a ponto de alguém querer roubar aquilo que é seu. Mas não subestime o poder do inimigo através da vida dessas pessoas. Não se distraia. E ao longo do capítulo, uma mulher diz: o meu filho está vivo, o seu está morto. E a outra mulher diz:
Não, o meu filho está vivo, é o seu que está morto. Aqui elas estão diante do rei, são duas prostitutas, onde a palavra de uma era a palavra de uma contra a outra, onde não havia nenhuma testemunha, não havia um peso sobre a palavra delas, não havia um histórico, um repertório do caráter dessas mulheres. Então, o rei ordenou que trouxessem uma espada e ele ordenou que cortassem a criança ao meio e que dividisse metade para cada uma. E a partir daí, o rei, com muita sabedoria, teve clareza e discernimento de quem era a verdadeira mãe do menino. Porque após ele dar essa ordem, a primeira mulher, aquela que foi fazer a queixa diante do rei, disse: Não, não mate o menino, entregue a ela, deixe que viva. E a segunda mulher disse: Não, não vai ser meu nem teu, cortem-na ao meio. Aqui eu já tenho a terceira lição, de uma forma bem clara. A sua atitude, a forma como você reage diante de uma decisão desse peso é a sua testemunha. Onde a sua palavra não tem peso, a sua atitude é a sua testemunha. A palavra diz que essa mulher teve compaixão e entregou o filho dela, né? Com essa frase, ela abriu mão daquilo que era dela. Ela abriu principalmente mão da necessidade dela de estar certa, de ter a justiça dela diante do rei, para que o filho dela permanecesse vivo. E a palavra diz que ela agiu com compaixão, tomada pela compaixão, pela vida do filho dela. Ela rapidamente deu uma resposta para o rei, que foi de manter, pedindo, né, suplicando para que esse menino continuasse vivo. Olha que lição importante para nós. Será que nós estamos dispostos a entregar? Será que nós estamos dispostos a escolher um caminho de vida, ainda que isso nos custe algo? Compaixão é isso, compaixão é se colocar no lugar do outro, ainda que aquilo te gere algum custo. Se colocar no lugar do outro, trazer alívio para o outro, ainda que isso te gere dor ou sofrimento. Essa atitude dessa mulher determinou o veredito. Por outro lado, a atitude da segunda mulher revelou a intenção dela. Essa segunda mulher, com essa frase dizendo: não, essa criança não vai ser nem minha, nem sua. Matem-na. A atitude dessa segunda mulher revelou o coração dela. Revelou a real intenção do coração dela. A palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. E ela revela a intenção do coração. E foi exatamente isso o que aconteceu aqui. Diante da espada, corações foram revelados. E essa segunda mulher, ela não queria ter um filho. Ela não queria ser mãe. Com essa resposta dela, a gente consegue facilmente identificar que ela queria causar dor e sofrimento para essa primeira mulher. E aí, com isso, nós voltamos à primeira lição, onde
o Senhor colocou no meu coração: não se distraia, não subestime a capacidade que as pessoas têm de serem usadas pelo inimigo. A palavra de Deus traz à tona a intenção dos nossos corações. E talvez hoje o Senhor esteja nos confrontando com essa pergunta, com esse questionamento. Você prefere estar certa ou prefere que aquilo que foi gerado através de você permaneça vivo? Você consegue passar por cima da sua vontade, da sua necessidade de ser ou parecer merecedora, ainda que seja, para que a vida continue? Ou você ainda não tem essa capacidade, ou nós, né? Ou nós não temos ainda essa capacidade de agir com compaixão sobre algo que foi criado, algo que foi gerado através de nós. Porque do Senhor vem todas as coisas. Então não somos nós que damos vida, é o Senhor que abençoa os nossos planos. Existem batalhas que não são externas. Existem batalhas que não necessariamente devem ser vencidas da maneira que a gente imagina. Existem batalhas que, por vezes, a gente vai ter que entregar por um bem maior. A gente precisa estar atento para identificar, rapidamente fazer uma análise se a gente escolhe um caminho de vida ou um caminho de morte. Se hoje esse vídeo falou contigo, se hoje te confrontou, essas lições te confrontaram, tanto quanto me confrontaram, eu peço que tu compartilhe com alguém o que o Senhor trouxe de revelação para nós e, se possível, deixa um comentário aqui se tocou no teu coração, se te confrontou, se mexeu com algo dentro de ti. Comenta aqui embaixo, que eu vou amar ler, eu vou amar saber que gerou identificação com mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.